Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos estudar o lançamento horizontal e assim como a gente fez com o lançamento vertical, com o lançamento oblíquo e com tudo que a gente estudou sobre cinemática vetorial, a gente vai usar aqui um referencial x, y e vamos analisar esse movimento em duas dimensões, na dimensão y, tá certo? E na direção x, tá bom? Como que funciona esse movimento? Tem aqui uma bolinha que sai, que é lançada com uma velocidade horizontal igual a v0. Vou chamar essa velocidade horizontal de v0. A trajetória que essa bolinha descreve é essa aqui, ó. Olha só, essa é a trajetória. Ela vem caindo até cair no chão. Bom, a gente tem aqui um alcance para essa bolinha, um alcance que eu vou chamar de A, e tem também uma altura, né? Vamos chamar essa altura aqui de H. Essa é a altura da queda. Pronto, está aqui, altura H, altura da queda. Tá certo? Vamos primeiro escrever as equações na direção x. Na direção x, bom, na direção x a velocidade da bolinha não muda. Então a posição x de t da bolinha é sempre v0 vezes t. A velocidade dela não muda, ou seja, em cada momento a velocidade horizontal dessa bolinha é sempre igual a v0, inclusive aqui na queda, tá certo? É sempre igual a v0. Não tem aceleração é igual a zero, e a velocidade em função do tempo é sempre igual a v0. Na direção y, por outro lado, o que acontece? Bom, na direção y, esse cara está sujeito à ação da gravidade, né? Está sujeito aqui à ação da gravidade, então a velocidade dele começa igual a zero nesse ponto, depois ela começa a aumentar. Aqui a gente tem um VY1, aqui a gente tem um VY2, que é maior, e aqui a gente tem um VY, que eu vou chamar de VY final, que é o maior de todos, que é quando ele atinge o solo. A resultante da velocidade nesse momento aqui, ó, é essa, certo? Vou chamar aqui de V final. Essa é a velocidade final. Vamos escrever as funções horárias aqui para esse movimento. Primeiro vamos começar com a aceleração. A aceleração é igual a menos g. Por quê? Porque a gente orientou o eixo y para cima, né? Então a aceleração é no sentido contrário ao eixo y, então por isso o número negativo. E ela vale a gravidade, a própria aceleração da gravidade. A velocidade na direção y, que eu vou chamar aqui de velocidade y de t, é um v0, e você observa o seguinte, que no início ele não tem velocidade horizontal na direção y. Então a velocidade inicial é zero, e a velocidade final e a velocidade continua, né, com menos g vezes t. Lembrando aqui da função horária da velocidade, que é v0 mais a vezes t. Né? O v0 é zero no início, na direção y, e a aceleração é menos g, então fica menos g de t, tá certo? E a posição, né, que é a altura, se eu chamar isso aqui de origem, vou chamar isso aqui de origem, e essa altura, na verdade, vai ser o y de t, né? O h de t vai ser o y de t, é igual a quanto? Bom, lembrando que ele parte da altura igual a h, então vou chamar de h. Agora, a velocidade dele ao longo do tempo, né? A velocidade dele vai crescendo, a velocidade inicial é nula, então ele não tem velocidade inicial, e essa fórmula fica completada como gt ao quadrado sobre 2. Lembrando também que a expressão do movimento uniformemente acelerado, que é o caso do movimento vertical aqui, é y de t igual a y0 mais v0 vezes t mais 1 meio de a t ao quadrado. O y0 a gente sabe que é o h, que é de onde ele partiu. O v0 na direção y é igual a zero, então esse termo aqui nem aparece. E o a é menos g. Por isso a gente tem essa expressão. Bom, tá aqui o movimento, tá certo? Quanto tempo dura a queda? Quanto tempo dura a queda nesse... Para calcular o tempo de duração da queda, é só eu usar y de t, e agora eu não vou chamar de y de t mais, né? Eu vou chamar de y de t índice Q, que é o tempo de queda,
Nesse momento, a altura dele é igual a zero, né? Então é só usar aquela expressão ali, ó, h menos g sobre 2tq ao quadrado, que é o tempo de queda. Isso tem que ser igual a zero. A gente fica com h, aliás, vamos passar o g para o outro lado, né? G sobre 2tq ao quadrado igual a h. Bom, multiplica esse lado aqui por 2 sobre q, multiplica esse lado aqui por 2 sobre q também. Você acaba simplificando, sobre g, né? Isso é g, é de gravidade. Você acaba simplificando o g. Então a gente tem tq ao quadrado é igual a h vezes 2 sobre g. Tira a raiz dos dois lados, a gente tem que o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Esse é o tempo de queda. Durante esse tempo, com velocidade v0, ele percorre essa distância horizontal. Agora a gente já consegue calcular o alcance. O alcance vai ser o quê? Vai ser o x de t índice q. Por quê? Porque ele se movimenta na horizontal. Se eu olho o movimento daqui, ó, ele se movimenta na horizontal durante todo o intervalo de tempo tq. Com qual velocidade? v0, né? Então, v0 vezes tq é o alcance, que eu vou chamar de A também, tá joia? A gente já chamou de A, né? Então, A é igual a v0 vezes raiz de 2h sobre g, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Encontro com vocês novamente no quadro.com.br. Até a próxima, pessoal.